Sinais de que Deus está fazendo algo novo em sua vida. Tem coisas que acontecem que realmente apontam que Deus está fazendo uma transição para um novo tempo, para um outro lugar. Na verdade, Ele está escrevendo uma nova história. E é isso que nós vamos falar hoje, é sobre isso, né? Eu quero te convidar então para pegar papel e caneta, pegar o quê? A sua água aí e me acompanhar em mais um vídeo. Oiê, eu sou a Monique Mábia e aqui nós falamos sobre Jesus. Você encontra algumas playlists como Jornada Cristã, Heróis da Bíblia, de mulher para mulher. Então aqui nós temos reflexões bíblicas, palavras, mensagens do alto. E se você quer crescer espiritualmente e viver tudo aquilo que Jesus tem para você, seja muito bem-vindo e bem-vinda. E como o nosso objetivo é crescermos juntos nessa caminhada, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um joinha e ficar comigo até o final, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar de uma forma profunda com você hoje. E nesse vídeo eu vou revelar 3 fases que indicam que o Senhor está te levando para viver um novo tempo. Ele está fazendo uma transição para uma nova fase. E eu confesso que eu tô com um friozinho na barriga, tô até emocionada, porque na verdade o Senhor me colocou para escrever de fato aquilo que eu tenho vivido com Ele há algum tempo. E é por isso que hoje eu vou compartilhar com você daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Porque eu tenho certeza que Ele vai edificar a sua vida e que você vai conseguir aqui, durante a mensagem, entender, ter clareza, direção. E o Senhor vai falar com certeza de uma forma especial com você, eu creio. A fase número 1 eu chamo de fase da entrega. E aqui começa, né, na verdade, tudo começa com uma oração de entrega, mais conhecida como oração perigosa, e eu já vou te contar por quê. Mas a verdade é que tudo começa através de um posicionamento, tudo muda quando nós nos posicionamos. Eu vou te contar um pouquinho da minha história inicialmente, eu vou contando por partes, para você entender e contextualizar com as palavras, né, com os tópicos que eu vou trazer para você. A primeira coisa é que em 2023, eu já falei isso em outros vídeos, mas aqui vai ficar ainda mais claro para você entender. Em 2023, eu fiz uma carta, tá até hoje aqui a data, tudo certinho, no meu celular. 2023, foi na virada do ano, se eu não me engano, início de janeiro. Eu fiz uma carta de entrega ao Senhor, onde eu dizia para Ele que eu estava entregando o meu coração, a minha vida, os meus planos, o meu futuro mesmo, sabe? Nas mãos dele. Eu tinha, vou falar tinha, né? Porque o Senhor já tem trabalhado isso assim de forma maravilhosa na minha vida e eu tenho melhorado muito nesse sentido. Mas eu tinha isso de querer ter o controle nas minhas próprias mãos. Então eu tinha uma ideia, eu colocava em prática, tudo vinha assim da Monique, sabe? E eu cansei de viver de acordo com os meus próprios projetos, com os projetos da Monique, com os meus sonhos, né? Mas eu queria viver então os sonhos de Deus. Eu queria viver aquilo que Deus já tinha traçado desde o ventre da minha mãe, que era o plano original que o Senhor tinha para mim, que o Senhor tem para mim de fato. Então eu fiz essa oração escrevendo ali tudo, né? Fazendo uma oração realmente de entrega total ao Senhor. A segunda fase eu chamo de a fase da semente, onde Deus planta uma semente no nosso coração. Ou seja, Ele anuncia o que Ele vai fazer antes que aconteça. E Deus ele pode anunciar de diversas formas. Ele pode usar pessoas, a palavra, né, a Bíblia, sonhos. E eu costumo falar que muitas vezes, né, é uma coisa assim muito fora da nossa realidade, né? Igual aconteceu com Abraão, né, que foi pai já assim, como um homem já de idade, né? José, que teve sonhos assim maravilhosos, mas que era totalmente fora daquela realidade dele de escravidão, depois ele foi preso. Então, assim, como aconteceu com os homens da Bíblia, né, os heróis da Bíblia, também acontece conosco. Então, muitas vezes nós recebemos palavras e nós ficamos assim, meu Deus, né? Mas como assim a minha realidade está muito diferente, né, dessa palavra? Mas eu vou te falar um pouquinho de como aconteceu comigo para você entender. Lembra então que eu te contei que em 2023 eu fiz aquela oração perigosa, oração de entrega total, e aí Deus começou a liberar algumas palavras para mim entre fevereiro e até mais ou menos abril. Deus usou 4 pessoas diferentes para falar comigo que não conheciam, assim, que não sabiam dessa minha oração, que não conhecem a minha vida intimamente. Eu nem tinha conversado sobre essas questões que eu tô falando para vocês, para essas pessoas. Veio até uma pessoa de fora aqui da minha cidade
e que também, né, trouxe uma palavra e todas as palavras faziam sentido, porque eram parecidas, né? E também porque o Senhor, ele já, como que eu vou te falar? Ele já me mostrava naquela época coisas que eu tinha dentro de mim, dons, recursos, né? Então, assim, não tinha como, por exemplo, eu falar assim, nossa, mas nada a ver essa palavra, não. Porque o Senhor já vinha falando comigo internamente, né, sobre isso. Então, às vezes, nós ficamos assim, nossa, mas será que realmente isso é uma profecia ou uma profetada, né? E no meu caso, foram profecias, porque elas tinham relação uma com a outra, né, elas se relacionavam, e aí eu comecei a pegar também, que eram pessoas que não me conheciam, que não sabiam o que estava acontecendo, né? E que tinham a ver com a Monique, com a essência, porque o Senhor coloca dons, talentos, habilidades de forma muito única, individual para cada um de nós, né? Então isso que eu tô te falando, que Deus ele anuncia, isso é real, o Senhor fala conosco. Ele coloca uma semente para nos mostrar aquilo que ele quer fazer, por mais que nós não sabemos quando e nem como. Nós sabemos só o que. O que ali a gente fica sabendo na hora, mas como e quando, né, o Senhor não fala. E outra coisa que tá me vindo aqui, que o Senhor acabou de me lembrar, é que eu anoto. Então, uma dica, tá? Quando as pessoas liberarem palavras e que você sentir no seu espírito que é algo verdadeiro, que vem do Senhor, pega o seu bloco de notas ou uma agendinha que você leva pro seu culto, né, pra sua igreja, ou enfim, em qualquer outro lugar, né? Porque às vezes a gente tá andando na rua, alguém para a gente também, né? Pra falar alguma coisa de Deus, do Senhor. Então você vai anotar. Eu anoto a data e o que foi liberado, aquela palavra que foi liberada. Ou então eu tô ali, eu entendi que Deus revelou algo para mim durante a pregação ou durante o meu devocional. Eu também anoto. Então já fica essa dica para que você possa realmente essa palavra. Eu vou falar para vocês que eu leio ela constantemente. As palavras que eu recebi em 2023, eu mantenho elas ali. Eu leio pelo menos assim uma vez na semana, é certeza que eu vou ler. Porque eu preciso estar constantemente me lembrando da palavra que Deus me entregou naquela época para eu não me afastar, para que eu possa estar sempre lembrando do que o Senhor me entregou e que o Senhor não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele me deu uma palavra, eu vou me mover por essa palavra. Então, por que é importante anotar? Para que você esteja sempre lembrando das promessas do Senhor e que se Ele liberou, Ele vai fazer. Só que você vai entender nessa mensagem o quanto o seu posicionamento, a sua preparação vai ser importante para o cumprimento disso. Mas isso já é o nosso próximo tópico. E para reforçar essa parte que é a fase da semente, eu trouxe aqui. Deus deu um comando para Noé. Em Gênesis 6:14, Deus ordena: faze uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca e cobrirá por dentro e por fora de betume. Né? Em Gênesis 6:22 diz: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Ou seja, obediência, porque a semente só vai florescer se nós tivermos esse posicionamento e essa obediência diante de Deus. Então, nesse momento aqui, o Senhor ele deu as instruções para Noé. E Noé obedeceu. Então, ele tinha algo ali que ele liberou uma palavra para Noé e liberou como ele faria isso. Quando eu disse para vocês que Deus falou o quê, mas não falou como e nem quando, foi porque lá em 2023 o Senhor, o que ele precisava fazer foi falar aquilo ali. Deus sabe o que é melhor, Deus nos conhece. Aí esse ano, isso a gente vai conversar mais pra frente aqui do nosso vídeo de hoje, mas o Senhor ele foi me mostrar o que e quando ele começou a revelar esse ano, em 2025. Então ele liberou palavras lá em 2023, mas eu senti que o Senhor ele estava, ele realmente me contou, mas para que esse ano realmente ele pudesse então me começando a dar os próximos passos, porque na época eu falei, entendi, Senhor, eu entendi o que é. E na hora certa, o Senhor então vai me contar como vai ser, né? E quando, porque os próximos passos o Senhor dá. Isso tem um propósito do Senhor não liberar tudo de uma vez só. Ele vai por etapas. Então, esse ano, eu realmente entendi que o Senhor estava trazendo, então, um movimento aí, né, daquelas palavras que ele liberou em 2023. Agora, nós vamos entrar na fase 3, que é a fase de preparação. E eu anotei aqui alguns tópicos, porque dentro da fase de preparação tem outros tópicos, que é provisão, separação e sacrifícios, instruções e ajuda. Na fase de provisão,
Deus prepara o que é necessário para suprir as nossas necessidades, aquilo que a gente precisa. É como realmente o povo lá de Israel, né, quando eles saem do Egito e eles ficam ali aguardando diariamente o maná dos céus, né, sobre a vida deles. Então, quando nós estamos nessa fase, nós precisamos entender que já que nós entregamos o controle da nossa vida, né, entregamos tudo ao Senhor, nós precisamos depender dele também, porque se nós estamos descansando, confiando nele, então ele vai fazer. Então, eu sei que para a natureza humana que tende a querer ter o controle nas próprias mãos, é um desafio muito grande para nós esse nível de dependência total. Mas é uma fase necessária para que a gente possa, né, como eu disse anteriormente, florescer e viver as promessas do Senhor. E eu vou te contar algo sobre mim. Sobre essa questão da provisão, olha, em 2023 surgiu uma oportunidade que eu até fiquei assim, gente, como assim, né? Achei que nem era pra mim, gente, essa porta que se abriu, sabe? Mas aí eu orei, né? Senti paz. Foi algo maravilhoso que aconteceu e hoje, todos os dias, eu agradeço a Deus por essa porta que abriu em 2023, porque eu vi que foi uma provisão dos céus sobre a minha vida. E eu vou te falar mais: o Senhor não desperdiça nada. O seu talento, as suas habilidades, aquilo que você fez, eu vou te contar por quê. Deus me revelou isso em Mateus 17, 27. Que diz assim: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, tira-o e, abrindo-lhe a boca, acharás uma moeda. Isso aqui foi quando Jesus mandou Pedro pescar e achar uma moeda, porque eles precisavam pagar os impostos do templo. E presta atenção no que eu vou te falar. Pedro, ele era um pescador, né? Antes de conhecer Jesus, ele pescava peixe. Depois de conhecer Jesus, ele começou a pescar o quê? Pessoas. Mas ele dominava aquilo ali, gente. Jogou o Pedro ali no mar, ele sabia o que ele estava fazendo. Então, o Senhor não mandou ele fazer nada que era inerente, que estava de fora, algo que para ele era difícil ou que ele não daria conta. Não, o Senhor falou assim: vai lá, pega o peixe, pesca, né? Pega o peixe, pega a moeda que tá na boca do peixe, né? Por quê? Porque isso para Pedro estava tudo certo, ele sabia fazer isso. Então, quando eu falo que a provisão também, ela pode ter a ver com aquilo que já está em você, que é o que aconteceu comigo. Essa porta que abriu em 2023 foi algo que, graças a Deus, eu tinha condições de seguir, de dizer sim e ir, entendeu? Mas porque o Senhor ele já nos conhece, então ele preparou isso, porque ele não vai, muitas vezes, ele não vai pedir para você fazer algo assim que não tem nada a ver com você, que é algo que, tipo assim, que você talvez, vou precisar fazer uma faculdade do zero para então, não, já é algo que já é que você já tem possibilidades e recurso para assumir ali aquela porta que se abriu naquele momento, que é onde você precisa da provisão ali para aquele momento. E ainda na fase de preparação, nós temos a separação e sacrifícios, que são as renúncias. Eu coloquei alguns pontos. Então, antes do novo, Deus ele te separa e te molda interiormente. Então, é um tempo necessário de separação, de sacrifício, para que Deus possa falar intimamente com você, para que você consiga ouvir os comandos do Senhor. Então, você muitas vezes é separado de pessoas, de ambientes, de comportamentos, de hábitos, de estilo de vida, né? Nossa, se eu te contar esse ano o que Deus está movimentando na minha vida, gente, é surreal. Isso acontece. Deus ele traz esse movimento e muitas coisas elas começam a mudar de lugar mesmo. Outra coisa, versículo, né, que eu separei para falar para você. Romanos 12, 2. E não vos... Ai, eu amo esse versículo. Eu não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nós precisamos... É uma fase onde Deus vira várias chaves. Porque quando Deus, ele nos movimenta, né? Antes, ele traz um entendimento, uma clareza, uma direção para que a gente possa entender e tomar essas decisões necessárias, né, para então fazer esses movimentos, ok? Tempo de silêncio. Isso aqui é muito importante. Eu até coloquei aqui exemplo de Marta e Maria. Então, Deus, né, ele muitas vezes, ele realmente ele quer essa atenção para que nós possamos, né, silenciar as vozes internas, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Por isso que a oração, a Bíblia e o jejum são importantíssimos enquanto Deus está nos preparando, porque a gente consegue ter mais clareza. Deus fala conosco através da Bíblia, da palavra, e no jejum ele realmente silencia ali
o nosso eu, né, para que a nossa carne ela venha morrer aos poucos, para que o nosso espírito ele venha, né, e a gente consiga silenciar a carne. Então, um exemplo de Marta e Maria em Lucas, né, 10:41. Olha só, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, entretanto, apenas uma só é necessária, que é o que? A boa parte, né, que é buscar a presença de Deus, a presença que transforma a nossa vida, né? Na minha igreja, a gente está com uma série que chama, né, a presença que transforma, bênçãos que transbordam. Eu acredito que seja isso. Mas é isso, a presença ela nos transforma, né? Então, quando o Senhor ele nos tira desses lugares, desses ambientes, né? É para que nós possamos realmente olhar para o Senhor, manter os olhos fixos em Deus, para ouvir os comandos, as instruções, para entender o que Ele está nos falando, para então colocar em prática. Se você é uma pessoa que tende a ser agitada, que vive naquela correria, porque olha, eu vou te falar que eu sou dessas, mas o Senhor tem me moldado dia após dia. Se eu não cuidar, eu tô sempre fazendo muitas e muitas coisas e não realmente entro ali para ouvir a voz do Senhor, para me silenciar. Então, quando nós vivemos nessa vida agitada e corrida, nós não criamos raízes profundas, nós não estamos ali enraizados no Senhor de fato. Por isso que é importante nós estarmos na fase de preparação, nesse momento de mergulhar mais fundo em Deus, buscar a presença, uma intimidade, um relacionamento com Deus, porque, meus irmãos, é isso que o Senhor quer de nós. Esse relacionamento, a coisa mais importante que nós temos é o nosso relacionamento com Deus, essa intimidade com Ele. Então, tudo muda quando nós estamos andando lado a lado com o Senhor. Ainda na fase de preparação, tem a parte das instruções e da ajuda. Então, Deus manda sinais e pessoas para te sustentar no processo. Eu coloquei mais uns tópicos aqui escritos para passar para você. Exemplo bíblico: Arão e Hur seguram os braços de Moisés para Josué vencer. Então, tem essa passagem, depois você olha na Bíblia, aonde realmente, enquanto Moisés levantava o cajado, né, Josué vencia a guerra contra os filisteus. E quem que ajudou? Arão e Hur, segurando como braços fortes para que então Josué ganhasse a batalha, né, contra os filisteus e ganhou, né? Enfim. Mas Deus levanta pessoas, braços fortes, para segurarem você, para te ajudar nessa batalha. Olha só em Êxodo 17:12. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele para assentar-se sobre ela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, ou seja, né, Deus manda pessoas para nos sustentar, né, seja palavras, profecias, portas abertas. Atenção também aos sinais, porque o Espírito Santo ele fala através das pessoas, da palavra, da oração, do jejum, que foi o que eu tinha falado anteriormente para você. Agora nós vamos entrar na quarta fase, que é a fase do cumprimento da promessa ou da palavra que ele já te entregou. Ou você fala para mim, não, mas ainda não recebi nenhuma palavra. Então, de duas uma, ou o Senhor ele está querendo realmente se revelar a você, falar com você e você não está dando ouvidos, né, por conta da correria do dia a dia, da rotina, né, porque você ainda também não fez ainda uma oração aí perigosa, uma oração de entrega total, né, ao Senhor. Mas comece, se você ainda não recebeu uma palavra em algum momento da sua vida do Senhor, comece a orar por isso, comece a buscar para que Deus possa falar com você. Peça ao Senhor para que Ele libere uma palavra e peça para que Ele traga o quê? Discernimento, né? Ore para que Deus abra os seus ouvidos, a sua mente, traga clareza, fale com você de uma forma única e especial. E eu tenho certeza que o Senhor Ele vai falar. E voltando aqui então para a fase 4, que é o cumprimento da promessa, se você obedecer às instruções do Senhor, o novo de Deus Ele vai se cumprir. Permaneça firme, confiante, constante, perseverante, olhe para Deus, mantenha os olhos fixos nele, né? O tempo dele, ele é perfeito. Se você estiver se movendo a partir da direção de Deus, isso aqui eu coloquei para eu não esquecer de te falar, tá? Se você estiver se movendo a partir da direção de Deus, sendo guiado pelas mãos dele, de fato, tudo vai acontecer no tempo certo. Porque às vezes também Deus, ele libera uma palavra, uma promessa para nós, e nós, por achar que, eu não sei quando, vai vivendo assim, como se nada tivesse acontecido. Não, nós precisamos estar alinhados para viver e nos tornar a pessoa que Deus quer que nos tornemos para que então a promessa, ela se cumpra nas nossas vidas.
Até peguei o nosso mic, o nosso microfone, para poder falar de uma forma mais nítida e audível isso aqui para você. Lembre-se que a semente irá florescer se houver um posicionamento. Esteja atenta à voz e aos comandos de Deus em cada fase e estação que Ele te colocar, tá bom? Porque o tempo de Deus ele é perfeito. Então, ele vai te movimentar conforme a estação que ele tem para você. Então, assim, eu tô lendo até um livro que é Tempo de Florescer. Deixa eu até pegar ele aqui, que ele tá bem aqui, peraí. É tempo de florescer. Então, aqui, né, nós temos várias estações, né, no nosso ano. Outono, inverno, primavera, verão. Então, esteja atenta àquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, conforme a fase que você está. Já caminhando para o final da mensagem, minha amiga, meu amigo, vamos nos alegrar se nós estamos vivendo esses sinais. Se tudo que eu disse, você identificou algumas coisas que Deus já está movimentando e fazendo na sua vida, se alegre. Se alegre, porque um novo tempo, um tempo maravilhoso do Senhor, Ele está chegando. Por isso que nós temos que estar preparadas e preparados para poder desfrutar daquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, para poder também realmente estar no centro da vontade do Senhor, porque não tem nada mais precioso nessa vida terrena que viver no centro da vontade do nosso Pai. E para fechar com chave de ouro, eu quero ler esse versículo, que é Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo está saindo a luz. Acaso não a percebeis? E se você foi tocado por essa mensagem, deixe nos comentários. Eu vou viver o novo de Deus. E compartilhe essa mensagem com mais alguém. Seja luz do mundo e sal da terra. E se você não se inscreveu ainda no canal, ainda dá tempo, se inscreva, ative as notificações, dê um joinha. E foi um prazer ter você em mais um vídeo comigo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!